nossa primeira aula, e a gente dividiu esse módulo de tecnologia de alimentos e derivados para vocês em 3 aulas. Então, mais ou menos por assunto. Nesse primeiro, a gente vai falar da qualidade físico-química do leite. Esse leite que chega para a gente na nossa propriedade, numa plataforma, de uma indústria. Então, a hora que eu vou receber esse leite para tratar. Então, tudo que eu precisava ter feito com ele anteriormente, eu não vou abordar com vocês. Higiene na ordenha, isso tem um monte de cartilha, vocês podem ler, se vocês tiverem interesse em como fazer para ter uma higiene melhor durante esse manejo da ordenha, mas no caso nosso aqui é específico para essa parte depois que o leite já foi obtido, né? Então, aqui no Brasil, a gente começou a ter padrões de qualidade desse leite em termos de legislação, mais ou menos na época de 2002, com a Instrução Normativa 51. Essa Instrução Normativa 51, ela trouxe alguns parâmetros que até hoje ainda são bem importantes, então nas novas normativas que surgiram depois da 51, e em geral, se a gente reparar essas letrinhas aqui, essas siglas, né, onde a gente vai tendo uma exigência de uma quantidade para elas, o que é isso? O CBT, contagem bacteriana total, que quer dizer o quê? Quanto tem total de bactérias, né? E isso é bom, assim, como consumidor, é claro que a gente já quer que a contagem bacteriana do nosso leite seja pequena, né? Então, agora, para quem está produzindo, às vezes não é tão simples, né? Então, se a gente reparar na nossa legislação, a gente tinha, então, esses limites de contagem bacteriana total e contagem de CCS. O que é CCS? É contagem de células somáticas. O que é isso? Células somáticas, elas são produzidas pelo organismo do animal, e até no nosso próprio, quando a gente tem infecção. Geralmente no leite, a infecção mais comum que resulta no aumento de CCS é a mastite, que é a inflamação de um dos 4 tetos da vaca, ou da cabra, da ovelha, enfim, do animal que está ordenhado, ou todos, inclusive, né, no caso mais grave. Uma das coisas ruins, claro, porque se ele está com infecção, esse leite, quando está baixa essa infecção, ele ainda pode, é seguro a ingestão desse leite, mas quando ele está muito alto, esse leite chega a ser alterado a ponto de ficar salgado, de quando a gente vai fazer um doce, um queijo, alguma coisa com esse leite, ele ter problema, né, ele não vai, a gente não vai ter ele muito bem produzido, às vezes até a gente nem consegue produzir como a gente gostaria, com a qualidade desejada. E também pode ser um indício, porque se essa infecção do animal está muito alta, esse animal está com dor, ele não deveria, né, essa ordenha deveria ser feito com muito mais cuidado para esse animal não ter maus tratos, e também porque provavelmente ele está tomando antibiótico, de tão grave que está essa infecção, esse leite nem poderia estar sendo liberado para o consumidor. Então, tudo isso é uma coisa que é importante a gente ter esses limites justamente para a gente adequar, né? Então, as legislações do Brasil, elas foram pondo valores para esses índices que são importantes atrelados à qualidade do leite. E, além disso, claro, algum parâmetro o mínimo de teor de gordura, de proteína, e algumas coisas assim, que a gente encontra na nossa legislação. Mas aqui, focando, então, o que eu estava dizendo para vocês, então, assim, eu tinha um limite máximo, né, de bactéria total e de contagem de células somáticas. E se vocês repararem aqui nesse quadro, né, que não é meu, é desse site que eu deixei aqui disponível, ele era primeiro, assim, mais tolerante, e depois, ao longo do tempo, num prazo de 10 anos, né, até 2012, os produtores deveriam estar adequados, estar abaixo desse máximo da legislação, esse leite não poderia ser comercializado. Para muitos produtores, isso foi muito difícil de ser atingido, principalmente nos estados mais quentes do nosso país, que eu acho que é uma característica de todo mundo que está participando, né, dessa especialização. Os países terem épocas do ano muito quentes e algumas regiões mais quentes, mais propícias a terem problemas com contaminação e proliferação microbiana com calor, né. Bom, aqui hoje em dia, da 51 a gente teve algumas alterações. O que está valendo hoje em dia para o Brasil são 2, na verdade, agora não só uma, como era no caso da 51, a gente tem a normativa 76 e a 77, onde basicamente a 77 mais voltada à área de inspeção animal, né, e não tão relacionada com o tópico da nossa aula, e a 76 aí sim é mais voltado para a parte de dentro, então de laticínios, cooperativas e produtores de alimentos. Então, desculpa, eu tinha deixado então um link aqui de um artigo
que ele explica um pouco mais essas legislações, caso alguém tenha curiosidade de entender um pouco melhor, né, a diferença entre elas, e tem a própria legislação em si, que seria interessante consultar, caso alguém tenha interesse maior. Mas agora, o foco da nossa aula, principalmente, seria, então, falar a qualidade e os constituintes que tem nesse leite, como eles podem ser importantes para as próximas aulas nossas, que a gente vai pensar em, então como é que eu vou processar esse alimento, como que isso é importante, eu considerar ou não considerar. Então, essa aula de físico-química, eu falo para os alunos que é a diferença entre uma avó que cozinha muito bem, né, uma pessoa que sabe fazer alguma coisa muito gostosa, né, com leites, mas ela não sabe o que ela está fazendo. Então, vocês têm que entender. Então, os constituintes que tem no leite, tem lipídios, vitaminas, carboidratos, proteínas, minerais e água, e eu vou comentar brevemente algumas coisas importantes de características específicas de cada um deles. Então, iniciando pelos lipídios. Então, os lipídios também são chamados aqui no Brasil, em alguns outros lugares, como nata, né? O que é nata? Seria aquela gordura do leite que boia, porque ela é mais leve, então quando a gente deixa no latão parado, né, ou até mesmo dentro da geladeira, refrigerado ou não, a gente vê subir, né, a parte da gordura, que é a nata, essa é a verdadeira nata. Aqui no Brasil a gente tem costume de, quando ferver o leite e a gente tem uma camadinha por cima, chamar essa camadinha de nata, mas isso não é nata. Essa camadinha fininha que a gente tem, que parece uma película, ela é bem diferente de uma gordura, e isso, na verdade, são as proteínas do soro do leite, que são bastante instáveis a calor, né, elas são bastante sensíveis, elas desnaturam e formam essa camadinha por cima. Então, ela é muito proteica, não é porque ela desnaturou que ela não é absorvida pelo nosso organismo, então podem comer ela tranquilamente, tem pessoas que jogam fora, mas não deveria, porque ela é bastante nutritiva, e essa camadinha chamada de nata, pelo menos aqui no Brasil, ela é erroneamente chamada de nata. Tá? Porque ela não tem nada a ver com a nata, que a nata é a gordura. Então, por isso que a gente tira, né? Então, na fazenda, como tirar essa nata para fazer a manteiga, para fazer, às vezes, biscoitinhos de nata, que a gente chama muito uma coisa muito comum aqui no Brasil, e que ela é claro que é delicioso, porque ele é feito basicamente com essa parte que depois vai virar creme de leite, manteiga, né? Uma fração bem saborosa. E aqui no Brasil a gente tem uma legislação, essas imagens são ilustrativas só, de como classificar a porcentagem de gordura do leite. Né? Então, a gente chama de integral quando o leite tem mais, considerando vaca aqui no Brasil, nossa legislação, ela, como a maior parte do leite produzido no nosso país é vindo de vaca, a gente considera esse leite de vaca. Se eu estiver falando do leite de cabra, leite de ovelha, de qualquer outra espécie, isso precisa estar bem aparente para o consumidor, para ele entender a diferença. Então, considerando leite de vaca, que em geral tem até gordura acima de 5%, assim, na faixa de uns 5%, de uma vaca bem saudável, dependendo da raça que é mais produtora de gordura ou não, né, ela pode ser muito maior, mas o mínimo que a gente considera para ele ser integral, ou seja, considerado que ele está íntegro na forma dele, que não foi retirado, nada que lhe é de dever, de direito, seria a porcentagem de gordura acima de 3. Mas é muito comum, na verdade, esse leite que a gente está recebendo com 3, ele ser parcialmente desnatado na indústria. E é uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, né? Se vocês fossem os produtores, no caso aqui de vocês, alguns são de fato mesmo os produtores, se vocês podem vender um leite desnatando uma parte da gordura e vendendo essa parte como creme de leite, manteiga, ou processando de outra forma, pelo mesmo valor que se vocês não usassem, não tirassem essa gordura, né? Então, esse leite com 3% ou mais, ele é vendido pelo mesmo valor, vocês iriam deixar essa gordura lá para o consumidor ou vocês iam retirar uma parte, né? Então, é claro que muita gente que toma o leite direto na fazenda fala, o leite que é vendido no supermercado, em caixinha, né, numa venda, ele é mais aguado, parece que não está igual. Por quê? Porque é retirado uma parte dessa gordura para depois ser vendido como creme de leite ou como manteiga, alguma outra coisa assim, mas mantido com o limite da legislação, no caso do Brasil, né? Acima de 3%. Quando a gente fala do leite desnatado, o que seria isso? Então, eu faço um processo de desnate, de tirar a nata, e bem intenso, dificilmente consigo passar muito de 0,5%, então abaixo de 0,5%, qualquer coisa que eu conseguir, eu considero que é desnatado. E a gordura, então? Ou eu posso não fazer nada com esse leite, ou eu desnato ele até perto de 3 e vendo ele como integral. Tá, mas e o que tiver no meio, entre 3,5%? Né, tiver no meio dessas duas frações.
desconfigurou aqui um pouquinho, gente, mas não sei se dá para enxergar 2,9%. Então, a porcentagem de gordura entre 0,6 e 2,9%, tudo que tiver nesse intermediário é semidesnatado. Então, aqui no Brasil a gente tem 3 categorias, que a única coisa que determina não é teor de proteína, não é nada, é simplesmente o quanto ele tem de gordura, né? A porcentagem de gordura dele. Tá? E agora eu vou fazer uma provocação para vocês. Então, a gente escutou das pessoas formadas há mais tempo, que não leem, não se atualizaram, que a gordura do leite faz mal para a saúde, que a gente não deve consumir, deve tomar o leite desnatado. Eu queria fazer uma provocação para vocês, porque tem muitos estudos que têm dito o contrário, né? Será que essa gordura faz mal mesmo? Então, quando a gente fala gordura faz mal, um dos principais aspectos ligados a essa ideia da gordura do leite fazer mal, é quando a gente tem a aterosclerose. O que é isso? Então, assim, as veias, elas vão sendo entupidas gradualmente por gorduras que vão se acumulando na parede dessas veias, vão fazendo, então, um entupimento, e em resposta a esse entupimento também temos uma inflamação, até que a soma do entupimento com a gordura, mais a inflamação, o processo inflamatório desse entupimento com gordura, gera uma total obstrução dessa veia, dependendo, pode causar vários problemas, né, e as pessoas tem que operar, enfim, muitas vezes a gente chega em situações bem graves mesmo, que é só a cirurgia que poderia ajudar. Então, existe mesmo, isso é um fato real, não é uma mentira, é claro, é verdadeiro, mas será que a gordura do leite tem esse papel mesmo de obstruir, né, essas artérias, essas veias, e realmente causar esse processo inflamatório? Então, tem muito estudo hoje dizendo que uma grande parte da fração do leite tem propriedades muito boas e que ela até tem algumas estruturas menores que normalmente a gente considera, né, que é uma fração de colesterol que pode causar esse cenário horrível que a gente está vendo, mas que, em geral, a do leite, ela teria um aspecto mais fofinho e que ela não teria necessariamente esse papel, que ela até ajudaria a desobstruir, né, ela ajudaria a arrastar essa gordura que está presa aqui. Então, tem muita coisa nova sendo estudada e poucos artigos sérios, com estudos grandes, realmente conseguiram ligar a gordura do leite a doenças. Em geral, ao contrário, que a gente tem visto vários artigos tirando o leite como vilão e trazendo ele como uma coisa boa, né? Então, aqui tem um artigo, esse Milk Point, eu vou trazer várias coisas deles, eles são pessoas que são profissionais da área de leites do Brasil, que escrevem para esse site e numa linguagem bem acessível para as pessoas, tá? Então, é uma sugestão. E daí, o que tem sido discutido muito é assim, tá, se o leite fizesse mal, mesmo como era acreditava no passado, se a gordura do leite fosse tão maléfica à saúde, né, tão propensa a causar doenças coronárias, e como seria na França, que é o país que mais consome gordura? Então, eles consomem muita manteiga, inclusive, né, além de queijo, eles também consomem manteiga, que é uma fração muito gordurosa dos derivados lácteos, o maior teor de gordura, e eles consomem só de manteiga na França uma média de mais de 8 quilos por pessoa, né, em bolachinhas, em confeitaria, em croissants, em coisas deliciosas que eles comem por lá. Só que eles, né, do outro lado que a gente vai olhar, como que estão os franceses em relação a doenças do coração? É os que menos têm mortes por doenças do coração. Infelizmente, com a alimentação, a gente não pode dizer que é a manteiga, né? Os franceses têm vários hábitos, vários outros saudáveis também. Mas é um alerta, se fosse tão prejudicial, será que a gente teria essa baixa, né, problema coronário? Então, isso começou a causar a atenção de vários estudiosos e tem vários estudos hoje em dia que comprovam que não dá para a gente culpar a gordura do leite, tá? Bom, então tem várias outras coisas para vocês lerem, é uma provocação, a nossa conversa aqui é muito rápida, né? Não dá para a gente entrar nisso a fundo, mas com certeza vocês podem investigar e vão descobrir várias coisas interessantes, como aminoácidos como o CLA, que é muito bom para o coração, e ele é rico no leite, tá? Bom, vamos lá. E vitaminas, né? Bom, a gente tem várias vitaminas no leite. Se a gente olhar as principais vitaminas para a saúde do leite, elas são a A, a D, a E e a K.
as lipossolúveis, né? A D eu destaquei aqui porque hoje em dia ela precisa de sol para ser absorvida e a maior parte da população que fica trabalhando em prédios com ar-condicionado, vidros fechados, os carros com filme, ar-condicionado. Quando a gente tem esse cenário, as pessoas estão menos propensas a tomar sol e mais propensas a terem carência de vitamina D. E aqui no Brasil isso é uma realidade que aumenta muito, principalmente nos grandes centros, né? E a gente tem algumas hidrossolúveis também. Se a gente olhar várias dessas como a vitamina C, é fonte, o leite, né? O que a gente pode dizer que as do complexo B são as principais hidrossolúveis, mas se a gente pegar lipossolúveis, o que é uma vitamina lipossolúvel? É aquela que ela está solúvel na gordura, né? Ela tem afinidade na gordura. Então, A, D, E e K. O que acontece se eu tomo leite desnatado? Eu tiro a fração de gordura e essas vitaminas que se ligam à gordura, será que elas vão continuar no meu leite ou eu vou perder? Né? Essas vitaminas lipossolúveis vão sair com a minha gordura. E aí, eu não vou ter a D, E e K. Uma opção para a indústria seria adicionar artificialmente essas vitaminas, não necessariamente elas estariam, a qualidade dessa vitamina natural que estaria ali, e até a forma como o nosso organismo iria absorvê-la, e muitas empresas nem fazem essa reposição. Então, o leite desnatado, ele teria um alerta de prestar atenção como estão essas vitaminas lipossolúveis, né? Bom, a outra coisa bem importante que vai impactar bastante os processos e como a gente vai entender o leite seriam os carboidratos. No caso do leite, o carboidrato principal seria a lactose, e a lactose, toda vez que a gente aquece, a gente faz uma reação que chama reação de Maillard, que é uma reação quando a gente tem açúcar redutor, a lactose e aminoácidos, e o leite é rico em proteínas, que contém muitos aminoácidos, porque eu tenho tudo para acontecer, e às vezes até com temperaturas mais baixas eu vejo a reação de Maillard acontecendo, que é o escurecimento. Ele é chamado de escurecimento não enzimático, ou reação de Maillard, e é o que a gente tem quando a gente faz, por exemplo, um doce de leite. Ele é muito apreciado, porque tanto ele produz, então essa reação de Maillard produz compostos de coloração mais escura, como também numa carne assando, e ele também produz aromas que são muito agradáveis. Então, no caso do doce de leite, né, quando a gente faz um pão assado, uma carne assada, produz outros aromas também bastante interessantes e apreciados por muitas pessoas, mas nem sempre a gente quer escurecimento. Então, isso aqui assim, é certeza, se eu pegar um leite, né, e começar a aquecê-lo, ele vai ter a reação de Maillard. Isso é certeza. Agora, né, que eu preciso só de nitrogênio, açúcar redutor, eu tenho esse cenário, então, com a lactose e as proteínas. Mas o Maillard nem sempre é desejado em lar. Se eu quero um leite em pó, por exemplo, um leite aquecido, um leite condensado, que é um produto bem apreciado no Brasil, eu quero ele clarinho. Mas eu não falei que quando eu aqueço, tende a ter esse escurecimento não enzimático, com a produção de aromas, inclusive. Então, como é que eu faço com o leite condensado? Eu preciso tomar cuidado e tentar produzir ele com uma temperatura mais baixa possível, muitas vezes usando equipamentos que permitem que eu faça a água ebulir numa temperatura mais baixa, ou que eu consiga concentrar o meu leite numa temperatura mais baixa. Então, isso é uma coisa já mais complicada de eu fazer em casa, sabendo que eu vou ter esse escurecimento, inevitavelmente, se eu fizer numa condição normal, numa temperatura normal, sem usar um aditivo ou alguma coisa para tentar minimizar essa reação. É importante saber que ela existe. A gente tem rotulagem também para lactose, porque algumas pessoas têm intolerância à lactose. Então, esse é um açúcar, é um disacarídeo, são dois açúcares, galactose e glicose. Quando cai no nosso trato gastrointestinal, a maior parte das pessoas produz uma enzima que chama lactase, que consegue quebrar esses açúcares em dois, e aí nosso organismo consegue processar tudo seguindo fluxo contínuo. No entanto, algumas pessoas produzem ou pouca deficiência na produção dessa enzima, ou nem produzem essa enzima mais, depois principalmente na idade adulta, e aí esse açúcar cai no nosso trato gastrointestinal e fica lá sem conseguir ser digerido, sendo utilizado por bactérias, principalmente bactérias, em geral não bactérias que fazem dentro do nosso organismo, que estão na nossa flora intestinal. Mas mesmo quando são as bactérias que são boas, o que essas bactérias vão fazer? Elas vão fermentar esse açúcar dentro do nosso organismo. E isso vai começar a produzir gás e produzir um alerta, dizendo, olha, nós estamos em perigo, né? Está tendo produzido alguma coisa que não está agradável. E as pessoas tendem a eliminar isso com vômito, diarreia. Então, a pessoa que tem intolerância à lactose, ela consome alimento com lactose, passa um tempinho, o organismo começa a fermentar,
né, as bactérias que estão lá no trato gastrointestinal começam a fermentar esse açúcar, e a pessoa tem um desses sintomas ou os dois, e às vezes são sintomas mais leves, né, ou às vezes eles são sintomas bem intensos e é bem desagradável. Então, a gente tem 3 formas no Brasil, a gente tem uma rotulagem específica só para lactose, a gente também tem um alerta, contém leite, né, alérgico contém leite, como está vendo aqui, que até pode ser um indício de que também, quando eu só digo contém leite, as pessoas que têm alergia à lactose já entendem que a lactose está lá, porque não foi dado nenhum alerta de que ele teria redução em lactose, e a gente pode ter um alerta de 0 lactose. Esse 0 lactose eu tenho que ter no mínimo uma concentração abaixo de 100 miligramas por 100 ml, mas então eu posso ter lactose ainda, dizendo que é 0 lactose. Na legislação do Brasil, abaixo dessa dose sim eu posso, porque a maior parte das pessoas que são intolerantes não tem problema com doses baixas assim. Eventualmente alguém está fora dessa normalidade, né, e poderia mesmo no leite 0 lactose ter algum efeito colateral. Então essas pessoas já ficam alertas e elas já sabem, né. Baixo teor de lactose quando eu tenho uma faixa intermediária, ou então lactose quando eu tenho mais de 1 grama por 100 ml, mesmo que eu consiga reduzir de alguma forma, né. Então, contém lactose, inclusive, dependendo do produto, eu posso ter um alerta mais grande sobre isso. Mas o que é importante dizer? Essa rotulagem, ela não vale para qualquer alimento. Quando eu estou falando de leite, eu espero que tenha lactose. Então, quando ele não tem, eu estou alertando, eu fiz algum tratamento para ele não ter. Isso vale para produtos que têm leite, normalmente, qualquer produto, não só o leite puro. No entanto, a legislação, pelo menos do Brasil, ela diz que é exclusivo eu dizer que não contém lactose, contém 0 lactose, para alimentos especialmente processados ou elaborados para reduzir o lactose. Porque se eu pegar, por exemplo, uma geleia que não tem leite, e eu posso dizer que não tem lactose? Não, porque eu estou enganando o consumidor. Nenhuma geleia de fruta sem leite vai ter lactose, não é esperado, mas estou dizendo de propósito. Então, eu não posso dar um falso alerta desse, que eu posso confundir e enganar o consumidor, tá? Então, 0 lactose só nesse caso específico. Então, a lactose, como eu falei, elas são 2 açúcares, galactose ligado com glicose, em beta-1,4, né, nessa ligação aqui. E o que faz essa enzima lactase, ou beta-galactosidase? Ela vem e ela cliva, né, essa junção desses açúcares nessa região da alfa-1,4, e aí eu consigo cortar esses 2 açúcares e aí continua tudo normal. Então, o que eu posso fazer se eu quiser processar um alimento desse em casa? Eu preciso comprar essa enzima, pôr no leite, deixar ela agir, e aí o leite que eu vou produzir está sem lactose, né? Claro que eu preciso fazer se a gente vai fazer isso de uma forma mais artesanal, eu preciso levar no laboratório, pedir para eles quantificarem o meu processo, validarem se a enzima que eu pus no produto realmente diminui lactose, daí eu posso dizer que meu produto é sem lactose. Desculpa, só uma coisa, quando a gente faz produto fermentado, o próprio micro-organismo tende a quebrar esses açúcares para fazer a fermentação. Então, todo iogurte ou um queijo que tem a fermentação natural, ele tem menos lactose que o convencional. Agora, quanto menos, eu precisaria mandar no laboratório, analisar para saber o quanto menos. Então, é por isso que algumas pessoas toleram bem queijo, toleram bem iogurte, mas não toleram leite, porque a própria micro-organismo produz também essa enzima lactase, tá bom? Então, vamos lá. E quando a gente fala intolerância à lactose, muita gente confunde com alergia à proteína. São coisas diferentes, embora muitas vezes o sintoma seja igual, vômito e diarreia. Então, a pessoa começa a vomitar, ter diarreia, o médico em geral já diz, né, às vezes uma pessoa que atendeu rapidamente ali no posto e tal, já costuma associar com problema com intolerância à lactose. Não necessariamente. Muita criança, inclusive, meu filho caçula teve alergia a uma das proteínas do leite. Isso pode acontecer muito. Entre as várias possibilidades de alergia à proteína, a mais comum é a alergia a um tipo de caseína. Então, se a gente observar com cuidado, é muito comum, no Brasil já está entrando bastante esse leite, embora ainda não seja tão conhecido da população, na Europa isso é muito, muito mais comum que no Brasil, esse leite A2. O que é um leite A2? É um leite que tem menos alergia, relacionado à parte de proteínas, então, agora. Então,
No leite, a gente tem dois tipos principais de proteínas, são as caseínas, que não é um tipo só, são vários tipos de caseína, mas que mais ou menos se configuram como uma grande macromolécula, que é ligada com essas mini moléculas de caseínas, e tem vários tipos de caseína, tá? Um desses tipos não tem a alfa, beta, capa, caseína, outros tipos de caseína. Então, quando a gente fala na beta-caseína, ela pode ter dois tipos de entre as várias caseínas, a gente tem essa beta-caseína 1 e beta-caseína 2. Essa beta-caseína é uma das que estão principalmente ligada à alergia. Então, se a gente pensar nas várias frações, a fração que é a primeira apontada como alérgica dentro das caseínas seria essa beta-caseína. Mas todas elas, não. Só a 1. Né? Então, o que seria um leite A2? Esse A1 seria como aquele, de uma forma bem simplificada, se a gente falar assim, xão, xzinho, que é de olho claro, olho escuro, aquilo que a gente vê em genética, no colégio, e o animal pode ser A1, A2, ou A2, A2, ou A1, A1. Né? Quando ele é A1, mesmo que ele não seja, ele só seja A1, A2, né, que não seja inteira A1, essa fração A1, ela pode desenvolver uma substância na nossa digestão, que é um dos peptídeos, né, que eu pego a proteína e vou cortando, um dos peptídeos, que é chamado de BCM7 ou beta-casomorfina 7, que causa vômitos nas pessoas e diarreia. Então, ele é a fração alérgica, na verdade. Então, a beta-caseína em si, não é que ela é alérgica, mas assim que o nosso organismo começa a digeri-la, a gente pode formar esse BCM7, que é um dos peptídeos, um tamanho de peptídeo que causa vômito e diarreia na maior parte das pessoas que têm alergia à proteína. Não são todos, muitos consomem sem problema. Então, se eu conseguisse pegar só o meu gado que é A2, que é A2A2, e fizer um cruzamento entre eles, A2, eu só vou ter o gado A2. E com o tempo, né, mesmo que seja um cruzamento simples entre só os animais, eu só vou ter gado A2 e as pessoas que têm essa alergia, que a maior parte que tem alergia à proteína está relacionada a isso, não teriam. Então, ele é um leite considerado menos alérgico, esse leite A2, né. Quando a gente fala das proteínas, então, as caseínas, que é mais de uma, então, elas correspondem a 80% das proteínas que tem no nosso leite, e as proteínas do soro, também tem mais de uma, elas são consideradas, a fração proteica delas são de 20%. A gente fala, aqui no Brasil pelo menos, a falar em proteína do soro, ela é bastante desconhecida, mas o termo em inglês, whey protein, é bastante conhecido, porque a gente vê ele muito sendo adicionado em alimentos ou como suplemento para esporte, para academia, e a gente conhece o nome em inglês muitas vezes. Então, quando a gente fala proteína do soro, nada mais é a proteína quando a gente faz o queijo, que não está envolvida no processo de coagulação, porque só as caseínas que coagulam, o que sobra e que sai com a água e que não forma o nosso queijo é o soro, e as proteínas que estão ali são as proteínas do soro, que são as que não são as caseínas, tá? Então, caseínas e proteínas do soro. Dentre as proteínas do soro, tem duas mais famosas, embora tenha outras frações, que é a alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, só para constar. Então, o queijo e o soro, e as proteínas do soro são as que estão no soro, por isso elas têm esse nome. Então, hoje em dia, antigamente as pessoas diziam, o soro é um subproduto. O soro é um produto de baixo valor agregado, ele é um problema, porque inclusive como ele é rico em proteínas, ele não pode ser descartado no rio, porque ele é um poluente. Mas por que vai fazer isso, né? Ele é um alimento rico em proteína, uma proteína muito boa, que inclusive as pessoas usam para esporte. Então eu poderia usar tanto para o animal quanto para a alimentação humana, principalmente humana, né? A gente está ganhando muito dinheiro com as pessoas que acabam concentrando e isolando as proteínas e fazendo esses concentrados proteicos, que conforme o grau de pureza dessa proteína é mais ou menos caro, né? Bom, entre essas frações, uma delas chama capa-caseína e ela tem como se fossem uns cabelinhos. Esses cabelinhos, na verdade, são frações que têm afinidade com a água. O resto das outras caseínas, elas são todas hidrofóbicas, mas essa tem afinidade com a água. E é isso que faz o nosso leite ser homogêneo. No entanto, quando esse tal desse cabelinho, desse tipo de caseína, ela é afetado por ácidos ou por enzimas, a gente tem a coagulação. É por isso que quando a gente
vai fazer um iogurte, a acidez produzida pela bactéria, ou quando a gente joga vinagre, isso acontece imediatamente, a gente vê o leite talhar. O que é isso? Então ele coagula, né? Porque essa fração que era solúvel em água, fazia as caseínas serem solúveis em água e estarem parecendo que estavam bem dispersas no leite normal, elas se coagulam, juntam, formando o iogurte, formando o nosso queijo, quando a gente joga a enzima ou renina, e a gente vai falar um pouquinho disso depois. Então, ele é afetado por pH, por enzimas, né? Bom, e os minerais? Tem mineral também no nosso leite, né? O mais famoso é o cálcio, a gente tem, claro, que vários outros, mas ele é um dos mais importantes, e a biodisponibilidade dele no leite ele é muito boa. Então, às vezes, assim, a quantidade de cálcio pode ser equivalente, às vezes, a um vegetal, mas para eu conseguir que meu organismo absorva o cálcio do vegetal, não necessariamente ele vai fazer igual ao do leite, porque o do leite ele tem muita facilidade em absorver. Então, às vezes, eu preciso ter muito mais de uma ingestão de uma fruta, de uma verdura, do que eu teria ingerindo o cálcio diretamente do leite. Então, ele está entre as fontes mais ricas e com maior biodisponibilidade possível. Por que uma das coisas importantes associadas ao cálcio é que ele ajuda a prevenir a osteoporose, que é quando o osso vai ficando tão poroso que ele quebra, né? Ele precisa do cálcio. As mulheres são mais afetadas que os homens, e um dos motivos é que durante a gestação, se faltar cálcio para a formação de ossos ou dentes do bebê, ele vai vir da mãe. Então, desmineraliza o corpo da mãe e ele vai para o bebê. E aí, uma mãe que teve vários filhos e não conseguiu fazer reposição direito de cálcio durante a gestação, ela vai ter maior problema de osteoporose, e as mulheres também, depois da menopausa, têm mais dificuldade com o cálcio, e é um problema maior de densiometria óssea nas mulheres do que os homens. Os homens também são afetados, tá? Então, leite no cálcio, se a gente falar assim, quanto de cálcio tem num copo de leite? Então, a gente pode dizer mais ou menos, né, que no leite ele está numa quantidade de 0,5 miligramas por ml. No entanto, se eu comer uma fatia de queijo, dependendo do queijo, é claro, isso aqui é só um exemplo, né, mas eu posso ter 6,1 miligramas por grama de queijo, porque ele tá um dos lugares principais onde tem cálcio é ligando as caseínas, e aí a hora que eu tenho a caseína coagulada, que é o queijo, esse cálcio ele vem junto e ainda ele ajuda a formar a teia proteica do queijo, da formação do queijo. Então, eu tenho muito mais cálcio nessa fração do queijo do que eu vou ter, por exemplo, no soro, indo embora. Então, esse cálcio está ligado ali, ele vai estar concentrado, e por isso que uma fatia de queijo muitas vezes tem muito mais cálcio do que se eu tomar, né, a quantidade de leite que eu teria que tomar equivalente seria muito alta. Bom, e a água, só para acabar? A água, ela tem 87% do leite é água, então a água é muito importante no leite, mas o principal aspecto da água é para a gente avaliar fraudes no leite. Então, essa água vai determinar qual é o ponto que, por exemplo, o leite vai congelar. Então, a gente fazendo análise de crioscopia do leite, que é a análise de congelamento, dependendo de como ele congelar, eu posso dizer que tem fraude ou não. A densidade do leite, então um densímetro no leite também ele pode me dar uma densidade alterada, se eu tiver um valor de água diferente. E a água está entre uma das principais e mais comuns fraudes do leite. Por que eu fraudo com água? Porque aumenta o volume, né, e é inócuo, mas não necessariamente inócuo também, porque primeiro que além de eu estar fazendo uma fraude, né, se eu pegar isso, ele é ilegal. Então, eu estou cometendo um crime, mas será que essa água ela tem uma pureza? Muitas vezes é fraudado com água de rio, uma água que está contaminada, que tem micro-organismo, e o leite é muito rico em açúcares, proteínas, então ele vai ser uma fonte de alimentação para esses micro-organismos que já tinha contaminação, talvez, nessa água, e é hora que a pessoa bebendo esse leite, além de estar fraudado, está contaminado. Então, é um perigo muito grande o de fraude com água, e é bem, bem comum. Só muito obrigada e podem desligar aí, a gente vai para a nossa próxima aula.